Livro texto, capítulo 22, a salvação e o relacionamento santo, introdução. Tem piedade de ti mesmo por tanto tempo escravizado. Regozija-te, pois aqueles a quem Deus se uniu vieram a estar juntos e não têm mais necessidade de olhar para o pecado separados. Não há duas pessoas que possam olhar para o pecado juntas, pois elas jamais poderiam vê-lo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. O pecado é uma percepção estritamente individual, visto no outro, porém, cada um acredita que ele está dentro de si mesmo. E cada um parece fazer um erro diferente, erro esse que o outro não pode compreender. Irmão, é o mesmo erro, feito pelo mesmo ser, e é perdoado em nome daquele que o cometeu da mesma maneira. A santidade do teu relacionamento perdoa a ti e ao teu irmão, desfazendo os efeitos do que ambos acreditaram e viram. E como eles se vão, a necessidade do pecado se vai com eles. Quem tem necessidade de pecado? Somente os sozinhos e os solitários, que veem os seus irmãos diferentes de si mesmos. É essa diferença vista, porém não real, que faz a necessidade do pecado não real, porém vista, parecer justificada. E tudo isso seria real se o pecado fosse. Pois um relacionamento não santo baseia-se em diferenças onde cada um pensa que o outro tem o que ele não tem. Eles vêm a estar juntos, cada um para completar a si mesmo e roubar o outro. Ficam até pensarem que nada mais há a ser roubado e então vão adiante. E assim vagam através de um mundo de estranhos que não são como eles, vivendo com os seus corpos talvez sob um teto comum que não abriga a nenhum dos dois, no mesmo quarto, e apesar disso há um mundo entre eles. O relacionamento santo parte de uma premissa diferente. Cada um olhou para dentro de si mesmo e não viu nenhuma falta. Cada um aceitou uma sua completeza e quer estendê-la, unindo-se a um outro que é íntegro como ele próprio. Ele não vê diferenças entre o seu ser e o ser do outro, pois as diferenças estão apenas nos corpos. Portanto, ao olhar, não acha nada que queira tomar do outro. Ele não nega a sua própria realidade, porque é a verdade. Ele está só um pouco abaixo do céu, mas suficientemente próximo para não retornar à terra, pois esse relacionamento tem a santidade do céu. A que distância da casa pode estar um relacionamento tão semelhante ao céu? Pensa no que um relacionamento santo pode ensinar. Aqui se desfaz a crença nas diferenças. Aqui a fé é depositada nas diferenças, passa a ser depositada no que é o mesmo. Aqui a perspectiva das diferenças é transformada em visão. A razão pode agora conduzir a ti e ao teu irmão à conclusão lógica da nossa união. E ela não pode deixar de estender-se, assim como vós nos estendestes quando tu e ele vos unistes. Ela não pode deixar de alcançar o que está fora e além de si mesma, assim como vós alcançastes o que estava fora e além do corpo, para permitir que tu e teu irmão fosseis unidos. E agora essa é a qualidade comum ao que é o mesmo, que vós vistes. Estende-se e finalmente remove todo o senso de diferença de tal modo que o que é o mesmo por trás de todas as diferenças venha a ser aparente. Aqui está o círculo dourado onde reconhece o Filho de Deus, pois o que nasceu em um relacionamento santo nunca pode ter fim. Fim da leitura do texto de hoje. Livro de Exercícios, lição 185. Quero a paz de Deus. Dizer essas palavras não é nada, mas dizê-la com real intenção é tudo. Se tu pudesses dizê-las dessa forma por um só instante, não haveria mais nenhuma tristeza possível para ti de maneira alguma, em lugar ou tempo algum. O céu seria completamente devolvido à plena consciência, à memória de Deus inteiramente restaurada
e a ressurreição de toda a criação plenamente reconhecida. Ninguém pode dizer intencionalmente essas palavras e não ser curado. Ele não pode brincar com os sonhos, nem pensar que ele mesmo é sonho. Não pode fazer um inferno e pensar que é real. Quer a paz de Deus e ela lhe é dada, pois isso é tudo o que quer e isso é tudo que receberá. Muitos disseram essas palavras, mas poucos na verdade as disseram com real intenção. Basta contemplar o mundo que vês ao teu redor para ter certeza de que poucos e quão poucos de fato são. O mundo mudaria completamente se duas pessoas concordassem que essas palavras expressam a única coisa que querem. Duas mentes com um sonho intento tornam-se tão fortes que aquilo que é a sua vontade venha a ser a vontade de Deus, pois as mentes só podem unir-se na verdade. Em sonhos, dois não podem compartilhar o mesmo intento. Para cada um, o herói do sonho é diferente. O resultado que se quer não é o mesmo para ambos. Perdedor e ganhador meramente se revezam em padrões alternados à medida que a relação de ganho para perda e de perda para ganho assume um aspecto diferente, uma outra forma. No entanto, um sonho só pode trazer concessões. Às vezes toma a forma de união, mas só a forma. O significado necessariamente escapa ao sonho, pois a concessão é a meta dos sonhos. As mentes não podem unir-se em sonhos, elas apenas barganham. E que barganha pode lhes dar paz em Deus? Ilusões vêm para tomar o seu lugar. E o que ele significa se perde para mentes adormecidas e empenhadas em concessões, cada uma para o seu próprio benefício ao custo da perda do outro. Dizer que tu queres a paz de Deus com real intenção é renunciar a todos os sonhos, pois ninguém que queira ilusões portanto, busque os meios que trazem as ilusões, pronuncie essas palavras com real intenção. Ele as examinou e as achou insuficiente. Agora busca ir além, reconhecendo que um outro sonho não ofereceria nada mais do que todos os outros. Os sonhos são um só para ele e aprendeu que a única diferença entre eles é a forma, pois cada um trará o mesmo desespero e miséria que o resto. A mente que diz com real intenção que tudo o que quer é paz tem que unir-se com outras mentes, pois é assim que obtém a paz. E quando o desejo de paz é genuíno, os meios para achá-la são dados de uma forma em que cada mente que a busque com honestidade possa compreender. Seja qual for a forma da lição, ela é planejada para cada uma de tal maneira que não possa confundi-la se o seu pedido for sincero. Mas se pedir sem sinceridade, não haverá nenhuma forma em que a lição venha a ser recebida com aceitação e verdadeiramente aprendida. Dediquemos hoje a nossa prática ao reconhecimento de que realmente dizemos essas palavras com real intenção. Queremos a paz de Deus. Esse não é um desejo vão. Essas palavras não solicitam que um outro sonho nos seja dado. Não detém concessões, nem tenta fazer uma outra barganha na esperança de que ainda possa haver alguma que possa obter êxito onde todo o resto já fracassou. Ao dizer essas palavras com real intenção, reconhecemos que as ilusões são vãs e pedimos o eterno no lugar de sonhos inconstantes, que parecem mudar naquilo que oferecem, mas que são um só em nulidade. Hoje, dedica os teus períodos de prática a uma busca cuidadosa na tua mente para achar os sonhos que ainda precisas. O que pedes no teu coração? Esquece as palavras que usas a fazer os teus pedidos. Considera apenas aquilo que acreditas que vai confortar-te e trazer-te felicidade. Mas não fiques consternado diante das ilusões remanescentes, pois agora suas formas que não são o que importa. Não deixe que alguns sonhos sejam mais aceitáveis, reservando outros a vergonha e ao sigilo. Eles são um só. E sendo um, deve-se fazer a todos a única pergunta: é isso que eu quero ter em lugar do céu e da paz de Deus?
essa escolha que fazes, não te enganes pensando que é diferente. Nenhuma concessão é possível nisso. Tu escolhes a paz de Deus ou pedes sonhos, e sonhos virão como os pediste, mas a paz de Deus virá com a mesma certeza e para permanecer contigo para sempre. Não desaparecerá em cada volta ou curva da estrada para reaparecer irreconhecida em formas que se alteram e mudam com cada passo que dás. Queres a paz de Deus e assim queres todos aqueles que parecem buscar sonhos, tanto para eles como para ti mesmo. Pede somente isso quando fazes esse pedido com profunda sinceridade, pois assim alcanças o que eles realmente querem e juntas o teu próprio intento, aquilo que buscam acima de todas as coisas. Talvez desconhecido para eles, mas certo para ti. Algumas vezes foste fraco, incerto de teu propósito, inseguro de que querias, de onde procurar isso e onde dirigir-te para obter ajuda na tentativa. A ajuda te foi dada e não queres usufruir dela compartilhando? Ninguém que verdadeiramente busque a paz de Deus pode falhar em achá-la, pois meramente pede que não se engane mais. Negando a si mesmo aquilo que é a vontade de Deus, quem pode ficar insatisfeito se pede aquilo que já tem? Quem poderia ficar sem resposta se pede uma resposta que já é a sua para dar? A paz de Deus é tua. A paz foi criada para ti e te foi dada pelo seu Criador e estabelecida como a sua própria dádiva eterna. Como podes falhar quando só estás pedindo o que é a sua vontade para ti? E como poderia o teu pedido limitar-se só a ti? Nenhuma dádiva de Deus deixa de ser compartilhada. É esse atributo que coloca as dádivas de Deus à parte de cada sonho que algum dia pareceu tomar o lugar da verdade. Ninguém pode perder e todos têm que ganhar toda vez que qualquer dádiva de Deus for pedida e recebida por alguém. Deus dá só para unir. Tirar não tem significado para Ele, e quando também não tiver significado para ti, podes ter certeza de que compartilhas uma só vontade com Ele e Ele contigo, e também terás o conhecimento de que compartilhas uma só vontade com todos os teus irmãos, cujos intentos são teus. É esse o único intento que buscamos hoje, unindo os nossos desejos às necessidades de cada coração, ao apelo de cada mente, à esperança que está unindo o desespero, ao amor que o ataque quer ocultar, à irmandade que o ódio buscou apartar, mas que ainda permanece tal como Deus a criou. Com uma ajuda como essa ao nosso lado, podemos hoje falhar ao pedir que nos seja dada a paz de Deus? Fim da leitura do exercício de hoje.